Vamos a dar paso ahora a la segunda intervención de esta mesa. Tenemos con nosotros a Sergio Parreiras Pereira, que nos va a plantear en su ponencia la comunicación cafetera en la era digital. Sergio Parreiras es agrónomo, máster y doctor en agronomía, investigador científico, ¿no?, del Centro del Café Alcides Carballo, del Instituto Agronómico de Campinas, Secretaría de Agricultura e Abastecimiento do Estado de São Paulo y creador de la red social del café PA. Sin más, dejamos la palabra a Sergio. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e gostaria de saudar a todos aí com um bom café, né, para estarmos juntos aqui nessa manhã. Eu vou falar então aí sobre a comunicação cafeeira na era digital. É um assunto bastante interessante e vou mostrar o que é uma iniciativa que nós temos feito aqui no Brasil e que vem dando bastante certo. Então, para mim, é uma oportunidade muito boa de poder estar com vocês aqui e apresentar. Como foi falado, eu sou pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, né? O IAC é uma instituição que foi fundada ainda na época do imperador Dom Pedro II e foi fundada aí com o nome de Imperial Estação Agronômica de Campinas. Então, nós temos aí com 133 anos de história e o Instituto é responsável pelo desenvolvimento das principais cultivares de café que são plantadas no Brasil e também são plantadas em outros países. Esse senhor que está fazendo um cruzamento aí nas plantas é o Dr. Alcides Carvalho, que é o maior geneticista e melhorista de café no mundo e que emprestou o nome aí para o nosso instituto. Então, foi o grande pesquisador que deu início a tudo. Vamos falar um pouco aí da comunicação cafeeira, então, na era digital. É um assunto muito interessante porque a comunicação sempre fez parte da vida de todo mundo, desde o início, né? Então, a comunicação oral foi a primeira, né? E depois, a partir daí, iniciaram então a comunicação de outras formas. Tivemos aí a arte rupestre, o papiro, utilização do correio, do telégrafo, do jornal, rádio, telefone, televisão, até que chegou aí, há alguns anos, a internet. E foi a grande revolução aí que nós tivemos. E também outra revolução que a gente pode apresentar são os celulares, né? Então, os telefones sem fio aí até chegar nos smartphones e que conseguiu conectar, então, a internet com os telefones. Então, hoje nós temos a mobilidade e em qualquer lugar aí nós conseguimos acessar e comunicar. As redes sociais são feitas de pessoas, né? E existem inúmeras plataformas que são utilizadas para que essa comunicação exista. Algumas delas aí nós podemos citar o Twitter, MySpace, LinkedIn, Facebook, o Orkut já não existe mais, mas no passado fez um sucesso muito grande no Brasil. E nós estamos mostrando aqui o PA Birus, que é a rede social brasileira onde está instalada então a rede social do café. Então, falar um pouco de cafeicultura e redes sociais, como é que surgiu isso tudo? No Brasil, nós temos um consórcio de pesquisa que fomenta recursos para pesquisa de café. São 40 instituições de pesquisa e assistência técnica e extensão rural unidas em torno de uma entidade. E do outro lado, nós temos o Conselho Nacional do Café, que representa as cooperativas de cafeicultores do Brasil. Nós tentamos ver uma forma de melhorar a comunicação entre pesquisadores e técnicos da extensão e produtores. E com isso, então, surgiu aí a rede social do café, que é essa iniciativa que eu vou poder falar com vocês aqui hoje. Então, nessa rede social aí é possível colocar várias formas de mídia, como textos, que é o mais convencional. Nós também conseguimos colocar vídeos, programas de televisão,
Por exemplo, hoje, esse evento, nós conseguimos colocá-lo dentro da plataforma nossa também, então está transmitindo também lá de dentro da rede social do café. Nós colocamos também apresentações de PowerPoint, é possível colocá-las dentro da rede. E vou contar, então, alguns temas interessantes para vocês aí. Eu selecionei essa apresentação minha, eu tenho vários casos para mostrar para as pessoas como é que nós utilizamos a rede social para gerar conhecimento. Então, eu selecionei apenas um deles aqui para poder mostrar para as pessoas como é que funciona a rede social do café. É um tema técnico voltado para a agricultura, para a agronomia. Então, eu vou tentar mostrar para as pessoas que estão nos assistindo aqui a dinâmica disso aí, sem entrar muito na área técnica. No ano de 2014, o Brasil sofreu uma seca muito grande, mas muito severa mesmo. E ninguém ainda havia falado dessa seca, desse problema que estava ocorrendo, quando uma pessoa, um produtor de café aqui no Brasil, colocou na rede social: quebra de produção nas safras futuras de café. Então, um produtor de café viu que detectou esse problema e postou na rede, falando que estava tendo seca, estiagem e que isso aí poderia afetar a produção de café. E, ao longo do tempo, essa discussão foi ocorrendo, e nós tivemos, então, isso foi postado no dia 15 de janeiro de 2014. 15 dias depois, aí no dia 29, não tinha chovido nada nas regiões cafeeiras do Brasil. E aí nós começamos, então, o desespero, os técnicos indo para o campo, as pessoas discutindo isso tudo aí, e já estava se falando aí numa perda muito grande da safra de café no Brasil. Nós fizemos alerta e colocamos em debate isso daí na rede, foi bastante movimentado. Muitas pessoas participaram e colocaram seus depoimentos nas diversas regiões produtoras de café do Brasil. Para as pessoas que não são daqui, o Brasil é um país que é gigante, né? E nós temos muitas regiões, muitos estados produtores. E essa seca estava ocorrendo principalmente na principal região produtora de café do Brasil, mas também estava atingindo outras regiões. Então, nós tivemos uma série de depoimentos das pessoas aí discutindo o tema. E começamos a ver isso daí nos cafezais. Isso aí é um fruto de café, ele por fora parece intacto, como se estivesse perfeito, só que os grãos de café estão apresentando problema. Então, a hora que se abria o fruto de café, se enxergava isso daí, isso aí compromete com certeza aí a produtividade. E aí nós começamos a ver o porquê que isso aí estava acontecendo e discutindo na rede o porquê que estava acontecendo. Tem um fisiologista da Universidade Federal de Lavras que escreveu um artigo especialmente para a nossa rede, que é o professor José Donizete Alves, falando sobre a seca e a cafeicultura, o que a fisiologia vegetal tem a explicar. Então, para tentar mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. Outro pesquisador também, professor da Universidade Federal de Viçosa, escreveu um artigo, tanto em português como em inglês, também falando desse problema e falando da severidade que estava atacando. Isso aqui nós já estávamos lá no dia 31 de março, né? Lembrando que tudo começou no dia 15 de janeiro com a primeira postagem. Nesse artigo do professor Rena aqui, por exemplo, nós já estamos no final do março de 2014. O professor Rena foi convidado a fazer várias palestras para falar desse problema também. E aqui a Fundação Procafé mostrando, então, em azul, nós temos aí no gráfico o que estava acontecendo em disponibilidade de água no solo. Nós estávamos vivenciando aqui no Brasil uma seca muito grande. E aqui nessa foto vocês podem ver aí o que seria o ideal de um fruto de café e o que estava acontecendo então com os frutos de café
em função da seca, né? Então, isso aqui foi um ensaio fotográfico também que pessoas, componentes da rede, colocaram e postaram na nossa rede aí para mostrar o problema. Isso daqui mostrando também que os frutos estavam boiando, estavam mal formados, né? Então, não tinha jeito de produzir direito. Começou, então, a especulação de como é que seria a produtividade no Brasil, lembrando que o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Uma seca desse tamanho no Brasil afeta e influencia o mercado cafeeiro no mundo todo. Nós tivemos uma reunião com 220 agrônomos de café numa cidade aqui em Poços de Caldas, do sul de Minas, e ali debatendo, então, essa seca, esse calor, o que estaria ocorrendo, então, nisso daí. E fizemos um vídeo, então, com 21 depoimentos sobre a seca e o calor excessivo na produção de café. Esse vídeo aí girou o Brasil, girou o mundo e pôde mostrar ao mundo que realmente a seca era muito severa aqui no Brasil, estávamos passando por um problema bem sério. E esse problema aí ganhou a mídia, ganhou o noticiário do Brasil todo, e a nossa rede, então, teve uma influência muito grande de estar pautando a grande imprensa em relação a esse problema da seca. Então, era isso aí que eu queria mostrar como um caso de aplicação de como é que nós estamos utilizando a rede social do café para gerar conhecimento, para trazer informação, então, para os usuários que são os cafeicultores, produtores de café. Mostrar um pouco do nosso aparato aqui. Nós temos um estúdio que fica na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, onde são gerados boa parte dos conteúdos audiovisuais da rede. Aqui algumas entrevistas e matérias que foram apresentadas aí sobre café. E nós gostaríamos de mostrar também que essa rede social do café, que é o endereço www.redesocialdocafé, ela é onde são postadas todas as informações e notícias. Mas nós utilizamos de várias formas de comunicação para fazer a notícia de café chegar tanto nos técnicos, nos agrônomos, como nos agricultores. Então, nós temos um Facebook da rede, nós temos um Twitter da rede, nós temos um Instagram da rede e participamos também de muitos grupos de WhatsApp voltados ao setor cafeeiro. Então, aqui um exemplo, por exemplo, nós temos uma notícia aqui falando sobre a previsão de safra. Nós colocamos isso aí dentro dos vários grupos de WhatsApp voltados a café. A pessoa clica no link e é remetida, então, lá para a nossa rede social do café, onde ela pode acessar as notícias e as informações. Uma ação que nós fizemos bastante ao longo do tempo aí também foi o batismo digital do café. O que é isso aí, o batismo digital? Era participação em vários eventos presenciais no Brasil, onde nós fazíamos, então, a assinatura da pessoa para começar a participar da nossa rede. Então, a partir daquele momento em que a pessoa se cadastrava ali, ela passava, então, a acessar a nossa rede e consumir conteúdo e informações dentro da rede social do café. Uma ação bastante interessante que nós temos também é o Dia de Campo Virtual, onde, eu não sei se para todo mundo que não é da área agrícola, o que é um dia de campo? Você vai para uma fazenda de café e vê vários assuntos de café, são pequenas palestras de 15 minutos, mais ou menos, no campo, onde as pessoas podem acessar a informação. Então, nós vamos até esse dia de campo na fazenda, fazemos a filmagem, colocamos no YouTube e trazemos para dentro da rede também. Então, por exemplo, aqui nós temos um dia de campo que ocorreu em 2016, no sul de Minas, aqui, com várias palestras e temas. A pessoa clica no hiperlink disso daí e é direcionada para o vídeo que está lá. Com isso aí,
pessoas que estão pelo Brasil e pelo mundo podem acessar esse conteúdo de café que ocorreu dentro de um dia de campo, lá onde você tem 200, 300 pessoas participando presencialmente, mas depois disso, mais 500, 600 ou 1.000 pessoas podem acessar esse vídeo que fica filmado, então. Aí alguns exemplos de filmagem e aqui alguns exemplos de dia de campo que foram feitos ao longo dos anos aí. Vou apresentar para vocês aqui alguns números da nossa rede social do café. Ela começou em 2006, então nesse ano agora, de 2021, nós estamos completando 15 anos no ar, ininterruptos. Quando se fala de internet, é bastante coisa, porque os sites costumam ter início e morrer muito rapidamente. Quando foi o dia 27 de 7 de julho de 2009, nós tivemos aí 500.000 visitas na nossa rede. E foi um barulho muito grande que ocorreu, porque voltado para o agronegócio não existia nada nesse sentido até então. Um ano depois chegamos aí a 1 milhão de visitas, pouco tempo depois 2 milhões de visitas, em 2012 5 milhões de visitas, 2014 10 milhões de visitas e atualmente nós estamos aí com 23 milhões de acessos. Então, 23 milhões de vezes as pessoas entraram na nossa rede então aí para comentar, para discutir, para assistir um vídeo, para ter uma informação de café. O crescimento da rede, ele ocorre ano a ano, né? Então vocês podem ver aqui que o crescimento vem ocorrendo devagar, mas de forma contínua e vai ocorrendo aí. Então nós estamos aí no ano de 2021, o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi o maior ano que nós tivemos em acesso na nossa rede, e esse ano de 2021 também estamos tendo muito acesso também aí, muitas visitas e muita contribuição. Alguns países que acessam a nossa rede social do café, nós temos aqui o Brasil, com certeza é o primeiro, porque a nossa rede é na língua portuguesa, mas mesmo assim, depois do Brasil, é Estados Unidos, Portugal, Colômbia, Nicarágua, Costa Rica, Itália, Inglaterra e Guatemala. Então, são os principais países do globo que acessam a nossa rede. No Brasil, nós podemos destacar aqui o estado de Minas Gerais com 53% dos acessos, seguido então por São Paulo com 25% dos acessos. E as principais cidades do Brasil que também acessam aí, vocês podem ver que essa região onde tem a maior dispersão de acessos é onde tem maior produção de café no Brasil também. Trago aqui algumas reflexões para a gente poder já indo para o final e discutir, né? As redes sociais são capazes de reduzir a barreira à inovação. A construção dos conteúdos e do conhecimento ocorre de forma coletiva e participativa. É um processo contínuo de construção do conhecimento. Os canais de comunicação são desobstruídos. A internet e a rede possibilitam a quebra de barreiras geográficas, temporais, financeiras e culturais. É a democratização da edição e também da difusão do conhecimento. Eu gosto de trazer isso daqui também, e serve para nós que somos da academia, porque nós somos muito exigidos sempre em estar publicando os resultados das nossas pesquisas em revistas indexadas, com padrões internacionais, e muitas das vezes os usuários finais daquele conhecimento que foi gerado não conseguem acessar essa revista. Então nós devemos inovar com os usuários ao invés de inovar internamente, compartilhar com todos em contraposição ao guardar para si com ciúmes e construir praças públicas no lugar de jardins murados. Então,
os artigos científicos em revistas quase sempre em língua inglesa, são esses jardins murados, onde o conhecimento pode ficar aprisionado ali, e nós estamos tentando, através de várias técnicas e utilizando a internet e a rede social, fazer esse conhecimento que é gerado pela academia chegar a um número maior de usuários aí, que no nosso caso aqui são os técnicos, os agrônomos e os cafeicultores. Tem um universo que está ocorrendo no mundo em todo aí em relação a café, e nós temos que saber de que forma que nós vamos nos posicionar, então, nesse universo do café. Aqui está o Instagram e o Twitter, então, tanto da rede social do café, como o meu pessoal também. E eu já finalizando, agradeço a todos aí pelo convite, me coloco à disposição, é um grande prazer estar aqui. André Argolo, meu amigo, agradeço muito o convite e me coloco à disposição aí no final aí para a gente poder bater um papo. Obrigado.